Vamos meditar na palavra. Quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Quem já encontrou, diga amém. Lucas, capítulo 5, verso 17, diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, diz o texto, conhecendo-lhes o que, meus irmãos? Os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Mas eu quero repetir aqui o verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor, na meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito traga graça sobre nós, Senhor, graça sobre a minha vida para ser o canal, ó Deus, onde o Senhor vai falar com o Teu povo, Senhor, mas graça também sobre aqueles que ouvirão, para que não ouçam apenas com os ouvidos, mas ouçam também com o coração e a mente, Senhor. Sejam abençoados, sejam transformados, sejam vivificados pelo poder da Tua palavra nesta noite. Senhor, oro para que nenhuma distração venha roubar a nossa atenção, mas que ela seja toda para a Tua palavra nesta noite. Eu te peço isso, Pai, em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, no século 17, um francês, ele revolucionou a história do pensamento ocidental, quando ele decidiu colocar em dúvidas todas as certezas que ele possuía. E ele fez isso, a fim de encontrar um fundamento sólido, um fundamento sólido e firme, para ancorar o pensamento humano. Era uma busca filosófica, era uma busca do pensamento humano, vamos assim dizer. E esse homem, ele duvidou das verdades, que o sentido lhe trazia, ele duvidou daquilo que os seus olhos viam,
Então, ele olhava para alguma coisa e disse: será que o que eu estou vendo com os meus olhos é de fato o que eu estou vendo com os meus olhos? Então, ele duvidou daquilo, das verdades que os seus sentidos produziam, sejam pelos olhos, pelas mãos, pelos ouvidos. Ele duvidou das verdades que lhe foram ensinadas ao longo da vida dele. Ele duvidou, até mesmo de tudo. E até que chegou num ponto em que ele não conseguiu ultrapassar. Ele parou num ponto em que, desse ponto, ele não podia mais duvidar. Ele não conseguia mais duvidar. E que ponto era esse? Ele não podia duvidar que estava pensando. E a partir dessa certeza, vamos assim dizer, ele escreveu a famosa frase em latim, que muitos aqui já, no estudo da filosofia, já ouviram, já leram, A famosa frase, cogito ergo sum, que traduzindo significa, penso, logo, quem já ouviu essa frase? Penso, é uma frase que a gente ouve muito, já lemos em muitos lugares, E quem falou essa frase foi o pensador Descartes, René Descartes. E ele falou esta frase. E a partir desse momento, na história do pensamento ocidental, vamos assim dizer, o pensamento ocidental tomou como base a razão humana, como a fonte segura para se estabelecer o conhecimento. Então, qualquer conhecimento que o homem tenha ou queira adquirir, esse conhecimento passou a ter como base, como fundamento, a razão humana, como fonte a razão humana. E com isso se consolidava uma corrente filosófica chamada o racionalismo. No entanto, e muitos aqui já estudaram filosofia, no ensino médio, já ouviram um pouco disso. No entanto, embora o racionalismo seja amplamente aceito e seja a base para a ciência moderna, então, desde Descartes, a ciência ela tomou uma nova direção, então, tudo agora é a razão, é a razão que tem que fundamentar o conhecimento, tudo tem parte do pensamento humano. No entanto, ainda que isso seja amplamente aceito, desde a época de Descartes até hoje, o próprio pensamento humano, ou a própria base do racionalismo, carece de uma fundamentação para ele. E eu vou explicar o que significa isso. Pois a frase, penso, logo existo, que é uma frase muito conhecida, ela não pode ser provada. Ninguém consegue provar que pensa. Prova para mim, irmão Eliseu, que o irmão pensa. Prova para mim, irmã Ana, que a irmã pensa. Prova para mim, irmão Cícero, que o irmão pensa. Nós não podemos provar. De certa maneira, é como se cada um de nós aqui fôssemos uma ilha. Eu olho para o irmão Eliseu, para mim ele é uma ilha de carne e ossos. Eu sou uma ilha de carne e ossos. Irmã Jócia é uma ilha de carne e ossos. E nós não poderíamos ter a comprovação de que pensamos, ou de que o outro está pensando, a não ser que aceitamos isso por uma dedução. E que dedução? É essa a dedução de Descartes, Eu penso, logo existo. Então, se eu penso, eu deduzo, eu não consigo provar, mas eu deduzo que as outras pessoas como eu também podem pensar. Essa é uma dedução, mas isso não pode ser empiricamente, cientificamente provado. E é isso que provar, ninguém consegue provar que o outro pensa. Aceitamos que o outro pensa, pois pensamos. Eu penso, então eu deduzo que as outras pessoas como eu pensam, têm a
capacidade ou a faculdade de pensar. Mas o que ela pensa, eu não tenho poder para isso. O máximo que eu posso chegar é, ele pensa como eu, ou seja, tem a capacidade de pensar como eu. Mas o que está pensando, eu não tenho a capacidade de chegar a esse ponto. Mas eu pergunto aos irmãos, se lhe fosse dada a chance de você saber o que as pessoas pensam, sem que elas abrissem a boca para falar, o que você acharia disso? A irmã Ana já respondeu, ruim. Quem concorda com a irmã Ana, que acha que seria muito ruim a gente descobrir o que a outra pessoa pensa sem ela abrir a boca para pensar, né? Certamente você já viu algum filme de Hollywood promovendo esse tipo de ideia, né? Eu já vi pelo menos 1 ou 2 filmes, né, que o ator ou o personagem tinha a capacidade de ouvir o pensamento da outra pessoa, né? Então, o que você acharia disso? A irmã Ana disse que é ruim. Eu também acho que seria muito ruim, né? Algo terrível, a gente descobrir o que a outra pessoa está pensando, né? Eu penso que seria terrível, porque por conta do pecado, meus irmãos, nós aprendemos a camuflar nossos sentimentos e pensamentos, ocultando-os na privacidade das nossas consciências. É por isso que a gente acha que seria terrível, né? Porque a outra pessoa seria desnudada, vamos assim dizer, na sua alma. Seria desnudada no seu pensamento. Ela não teria como se encobrir, ela não teria como se esconder nas privacidades da sua consciência. Ela seria revelada, ou seja, tudo estaria patente um para o outro. Então, eu também acho que isso seria terrível. Então, graças a Deus, que Deus não deu isso a nós. Mas, embora isso não seja algo possível a nós, penetrar no pensamento alheio, a palavra de Deus afirma que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Eu não sei o que os irmãos estão pensando. Os irmãos não sabem o que eu estou pensando. Mas a Bíblia afirma categoricamente que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Que Deus já sabe o que vamos dizer antes que a palavra chegue à nossa boca. Ele já conhece tudo, todos os nossos pensamentos estão diante do Senhor, todas as palavras que vamos dizer, antes mesmo que chegue à nossa boca, já é de pleno conhecimento de Deus. E mesmo assim, há pessoas que vivem ignorando, né, Deus, pessoas que vivem suas vidas ignorando esta verdade, que Deus conhece os nossos pensamentos. Então, já quero deixar isso bem claro a todos os irmãos aqui, pautado na palavra. Deus conhece todos os teus pensamentos. Todos. Tudo que você pensa. Tudo que você pensa a respeito de si, a respeito de outro, a respeito dele próprio, do próprio Deus. Né? E essas pessoas que ignoram esta verdade da palavra de Deus, muitos fazem isso, né, de muitas formas. E muitas delas nutrindo pensamentos errados, em primeiro lugar, sobre si mesmo. Uma das formas de se pensar errado é nutrir pensamentos errados sobre si mesmo. E o pecado, ele faz isso. O pecado ele promoveu uma distorção em todos os sentidos. O pecado promoveu uma distorção na nossa visão a respeito de Deus. E o pior de tudo, promoveu uma distorção na nossa visão a respeito de nós mesmos. Né? E no texto aqui, fala, no verso 17, ora, aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus ensinando e achava-se ali assentados o quê, meus irmãos? Estava assentado quem? Os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de
Jerusalém. Estavam aqui assentados esse grupo de pessoas, fariseus e mestres da lei. E os fariseus, eles foram confrontados por Jesus muitas vezes, pois eles pensavam errados, eles tinham pensamentos errados a respeito de si mesmos. Os fariseus eram pessoas que pensavam ser pessoas perfeitas, santas, pessoas que eram melhores do que as outras. E há muitas pessoas que pensam errado de si mesmo justamente por isso. Porque se colocam num patamar distinto em relação aos outros. Pensam ser melhores, pensam ser mais santos, pensam ter qualidades melhores. E Jesus expõe isso diversas vezes na palavra, mas uma delas está em Lucas. Vamos lá, só para que os irmãos tenham esse contexto, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, um pouco mais à frente. Vamos entender quem eram os fariseus. Eles tinham pensamentos errados a respeito de si mesmo. Lá no capítulo 18, versos 9 a 12 diz: propôs também esta parábola a alguns que faziam o quê, meus irmãos? Que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu, posto em pé, ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira geral, e esse texto aqui nos mostra, que esse era o pensamento de um fariseu. Ele se olhava no espelho e dizia: você é um cara legal, você é um cara bom, você é um homem santo, você é um homem perfeito. Era essa a visão que ele tinha de si mesmo. Infelizmente, irmãos, esse pensamento farisaico, ele não está restrito à palavra de Deus. É um pensamento que ainda persiste até os dias de hoje. E, infelizmente, é algo que abraçamos facilmente quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos nas falhas e pecados que vemos outras pessoas cometerem. Enquanto os nossos olhos permanecem em Cristo, nós estamos livres desse pensamento farisaico. Mas se tirarmos os nossos olhos de Cristo, esse sentimento farisaico, ele é muito fácil de ser abraçado. Porque nós passamos a nos comparar com outras pessoas, e aí queremos nos colocar numa posição de melhor, numa posição de uma pessoa mais santa. Como nós aprendemos hoje de manhã, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje de manhã, quem veio pela mensagem, pelo culto de manhã? Que há alguns justos, é isso que a palavra de Deus ensina? O que nós aprendemos pela manhã? Não há nenhum justo sequer. Perante Deus, todos nós somos pecadores. Perante Deus, todos nós somos miseráveis pecadores. Perante Deus, todos nós merecíamos a justa ira de Deus. Então, nenhum de nós podemos olhar uns para os outros e nos julgar melhores. Pelo contrário, temos que nos humilhar, temos que reconhecer que nós precisamos do Senhor. Então, não há um justo sequer. E o pensamento de que merecemos algo de Deus, irmãos, ouça isso que o pastor vai falar. O pensamento que nós merecemos algo de Deus, eu mereço algo melhor do que o fulano, eu mereço algo melhor do que o ciclano. Irmãos, esse tipo de pensamento é uma ofensa a Deus. É uma ofensa.
Porque o que nós merecíamos de Deus era a justa ira, o justo castigo. E tudo que nós recebemos de Deus é graça, vem da sua graça, é fruto da sua bondade e é fruto da sua misericórdia. Amém? Muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa onde eu coordenei um grupo de pessoas. E em certo período, se não me engano, anualmente, ou uma vez a cada 2 anos, a empresa ela tinha um processo de avaliação, né, de desempenho profissional. E aí os coordenadores precisavam fazer essa avaliação dos seus coordenados, né? E eu me lembro que essa era uma época muito difícil. Por quê? Porque o processo compreendia 2 etapas. A própria pessoa que ia ser avaliada, ela fazia uma avaliação de si mesma, de como foi o desempenho dela, de como ela era como profissional. Então ela preenchia um formulário. E o coordenador preenchia o mesmo formulário a respeito daquela pessoa. E depois o coordenador tinha que chamar aquela pessoa para poder bater, vamos assim dizer, as 2 avaliações. A avaliação que a pessoa fez de si mesmo e a avaliação que o coordenador fez daquela pessoa. E eu me lembro que era uma época muito difícil, porque as coisas se tornavam boas e tranquilas quando a pessoa ela tinha uma boa consciência a respeito de si mesma. Quando a pessoa reconhecia as suas próprias falhas, quando a pessoa reconhecia os seus pontos onde tinha que melhorar, então facilitava o trabalho do coordenador. Porque quando a gente chegava com o relatório, aquela própria pessoa facilitava, porque ela própria já identificava alguns problemas que ela via em si. Mas era algo terrível, quando o camarada era um mau funcionário, mas se achava o bambambam, né? O cara bom. E era difícil você ter que convencer aquela pessoa de que ele não era aquilo que ele pensava, aquilo que ele julgava ser. E era terrível quando isso acontecia. Irmãos, há muitas pessoas agindo assim para com Deus, se achando bons demais. É como se Deus não tivesse trabalho nenhum para fazer na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa já é boa demais. Por isso que Jesus disse porque os fariseus eles achavam isso, né? Eles se achavam bons demais. E o que Jesus disse para eles? Os sãos, né? Jesus disse, eu vim chamar pecadores, porque os sãos não precisam de médicos. E de fato, muitas pessoas se julgam assim, né? Que não precisam de Deus. Como eu falei pela manhã, às vezes você vai evangelizar alguém e a pessoa diz assim, aproveita esse folheto, ao invés de dar para mim, porque eu já sou uma pessoa boa. Aproveita esse folheto, dá para um criminoso, dá para um adúltero. É como se o evangelho só fosse para pessoas assim. Não, irmãos. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, o primeiro pensamento que nós precisamos sempre trabalhar e corrigir é o pensamento a respeito de nós mesmos. Nós não podemos pensar errados a respeito de nós mesmos. Nós precisamos enxergar que nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus todos os dias da tua vida, todas as horas, todos os momentos. Nós precisamos de Deus. Então os fariseus, eles foram muito confrontados por Jesus por isso. Porque eles tinham um tipo de pensamento em que eles tinham como base que não precisavam tanto de Deus. Embora dissessem que confiavam em Deus, embora dissessem que confiavam na palavra, a verdade é que eles não dependiam tanto de Deus. Mas voltando ao texto, os fariseus também demonstraram seus pensamentos errados, não a respeito de si apenas, mas eles demonstraram seus pensamentos errados também a respeito de Cristo. Porque quando Cristo falou as palavras que falou, verso 21 diz,
E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo o quê, meus irmãos? Quem é este? Quem é este que está falando uma blasfêmia? Porque ele está dizendo, filho, estão perdoados os teus pecados. E era muito estabelecido o ensino judaico, o ensino dos mestres, dos rabis, que só uma pessoa podia perdoar pecados. E essa pessoa era o próprio Deus. Então, quando eles viram Jesus falar isso, filho, estão perdoados os teus pecados, eles consideraram aquilo uma blasfêmia. Quem é este? E note um detalhe no texto. Eles falaram isso? Eles falaram isso, irmãos? Sim ou não? Eles falaram isso? Não. O texto diz que eles o quê? Pensaram isso. Eles não falaram isso. Não foi algo externado em palavras. Foi algo que apenas eles pensaram. Quando eles ouviram Jesus falar, filho, estão perdoados os teus pecados, isso foi um pensamento que tomou a mente deles, mas o texto diz que eles não falaram isso. Eles arrazoavam nos seus próprios pensamentos. E aqui entra uma pergunta. Quais têm sido os teus pensamentos sobre Deus? Eu não estou perguntando aos irmãos quais têm sido as suas palavras a respeito de Deus. Mas eu estou perguntando aos irmãos nesta noite, quais têm sido os teus pensamentos sobre Deus? Por quê, pastor? Porque a verdade é, irmãos, que nós falamos tantas coisas sobre Deus, e algumas delas, até de uma forma um tanto automática. Falamos, cantamos, e somos levados a cantar, Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso, e nós falamos isso. Mas a questão não é o que nós falamos a respeito de Deus apenas. A questão é o que nós pensamos a respeito de Deus. Aquilo que nós falamos está batendo de maneira correta com aquilo que nós pensamos? Será que as verdades que nós estamos falando estão brotando de um coração sincero perante Deus? Ou são palavras simplesmente que saem da boca? Em suma, ao pensar que Jesus não podia perdoar pecados, os fariseus estavam duvidando que Jesus pudesse fazer o que ele havia falado. Era esse o detalhe. Porque quando Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados, aqueles fariseus, eles duvidaram de que Jesus poderia fazer aquilo que ele havia falado. Ele não é Deus para fazer isso. Ele não tem poder para fazer isso. Quem é esse que está falando isso? E às vezes, irmãos, ouça isso que o pastor vai falar. E às vezes, mesmo sem perceber, às vezes nós somos levados por esse mesmo tipo de pensamento, vamos assim dizer, quando nós duvidamos que Deus nos ama, que Deus nos ame, vamos assim dizer, como diz que nos ama através da sua palavra. Às vezes, nós lemos na palavra de Deus que Deus nos ama, mas às vezes alguns pensamentos chegam até nós, onde nós duvidamos do amor de Deus, especialmente quando Deus permite que certos sofrimentos aconteçam em nossas vidas. E às vezes a pessoa está sofrendo uma determinada dificuldade, uma determinada situação, está dizendo que Deus é amor, mas o seu pensamento, às vezes, está sendo afetado por aquela situação, e ele está duvidando do amor, da bondade, da fidelidade de Deus. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Ou seja, a palavra é uma coisa, mas o pensamento é outra.
dada a dificuldade que a pessoa está passando. Duvidamos, né? Isso também acontece quando duvidamos que algo que já pedimos a Deus tantas vezes para mudar, não mudou e ainda permanece da mesma forma. Há coisas que eu peço a Deus há mais de 10 anos. Quem tem coisas que estão pedindo a Deus há mais de 5 anos na sua vida? Quem tem coisas aí que você pede a Deus há mais de 5 anos? E você está pedindo por quê? Porque você crê que Deus é poderoso para fazer isso. De que Deus pode mudar essa situação. Mas há pessoas que em determinado momento se cansam. E aí, ainda que fale, Deus pode mudar, mas lá no seu coração e no seu pensamento, a verdade se torna outra. Passa a duvidar. Note, meus irmãos, são coisas que não falamos abertamente, mas em alguns momentos pensamos. O pastor não vai saber, o irmão que senta ao teu lado não vai saber, mas aquele que conhece todos os pensamentos, o que diz a palavra? Ele vai saber. Ele vai conhecer. O texto mostra que Jesus conhecia os pensamentos que eles estavam tendo. E o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os pensamentos que temos tido nos últimos dias. Talvez você esteja aqui nesta noite e tenha tido pensamentos, que você não externou para ninguém, pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, pensamentos de se Deus vai agir ou não. Não falou para ninguém, mas Deus conhece esses pensamentos. Amém, meus irmãos? Mas o texto também revela que, diferentemente dos fariseus, os amigos, e aqui há o grupo dos fariseus, mas também há um outro grupo, Vamos aqui continuar no texto. Verso 18. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, e eu faço uma pergunta: como é que você pode ver a fé de alguém? A fé pode ser vista, meus irmãos? Humanamente falando, não. Mas pelos atos que aqueles homens fizeram, o texto diz que Jesus viu a fé deles. Então, vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados o quê, meus irmãos? Estão perdoados os teus pecados. Então, o texto também revela que, diferentemente dos fariseus, os amigos dos paralíticos tiveram pensamentos diferentes. Os fariseus pensaram: quem é este? Será que ele pode fazer isso? Mas os amigos do paralítico tiveram outro tipo de pensamento, dizendo: ele pode fazer, ele pode curar, ele pode realizar um milagre. E eles estavam tão firmados nesse pensamento, eles acreditaram que algo podia acontecer ao seu amigo, se esse chegasse perto de Jesus. E esse pensamento foi algo que os dominou de tal maneira, meus irmãos, que mesmo encontrando barreiras iniciais, barreiras da multidão cercando o lugar, barreiras das paredes que envolviam o cômodo onde Jesus estava, mesmo encontrando essas barreiras, elas não impediram que eles seguissem firme num pensamento. Que pensamento, pastor? De que Jesus poderia curar o amigo deles. Foi um pensamento resoluto. Foi um pensamento firme. E é esse, irmãos, o pensamento que deve dominar as nossas mentes. É um pensamento firme de que o Senhor pode mudar a nossa realidade. Esse é o pensamento que deve dominar as nossas mentes. Que pensamento, pastor?
Talvez você possa ter familiares não crentes. A maioria de nós temos familiares não crentes. E às vezes você vê esse familiar não crente fazendo alguma coisa e você pode ser levado a um pensamento de que isso não vai mudar. Mas aqueles que servem ao Deus poderoso, ele tem que ter um firme pensamento. Que pensamento, pastor? Deus pode salvar a minha família. Eu creio nisso todos os dias da minha vida. Deus pode salvar a minha família. Deus pode salvar meus irmãos, meus parentes, meus filhos, meu neto, meu genro. Deus pode salvar. É uma oração que eu faço todos os dias. E graças a Deus, já com alguns frutos. Porque alguns anos atrás eu fazia essa oração, eu e Denise. E Deus foi salvando. Foi trazendo irmãos, foi trazendo pai, mãe, foi trazendo. E eu louvo, e eu creio que Deus vai trazer todos os familiares. Amém, meus irmãos? Então, um pensamento firme. Que pensamento firme, pastor? Talvez você possa estar passando por uma doença difícil de tratar e curar. Nós temos acompanhado alguns irmãos aqui na igreja que estão vivendo essa realidade, essa dificuldade. Estão tendo que iniciar um tratamento contra o câncer, fazendo uma cirurgia para retirar um tumor. Então, são situações em que, se a pessoa não tiver um pensamento firme, essa pessoa ela se abala. Mas se ela tiver um pensamento firme, um pensamento de que o Senhor, que ela confia, é Deus poderoso. Nós falamos no momento do ofertório do Jeová Jirê. Mas o nosso Deus também é Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que opera milagres. Então entenda, irmãos, que além das palavras, Cristo conhece os nossos pensamentos. Não é só as palavras. Nós, como eu disse no início, nós somos mestres em camuflar as coisas pela palavra. Mas isso com Deus não funciona. Ele conhece os nossos pensamentos, né? E que esses pensamentos, então, sejam firmados aonde, meus irmãos? Na fé e na palavra. Porque somente esse tipo de pensamento é que agrada a Deus. Deus não se deixa levar pelas palavras. Ele gosta das palavras, mas ele vai na raiz das coisas. E a raiz das coisas é o nosso pensamento. Infelizmente, eu já vi muitos se desviarem e se esfriarem na fé. E isso é o pior de tudo, né? E você também já viu isso. Pessoas que estavam frias, desanimadas, mas você ia perguntar para ele: como é que está, meu irmão? Você. E qual é a resposta que essa pessoa dava? Qual era a resposta? Está tudo bem. Não está acontecendo nada. Está tudo jóia. Mas no fundo você já sentia que estava algo errado. E muitos se desviam desta maneira. Com as suas palavras dizendo que está tudo bem, mas o seu coração está mal. Com as suas palavras dizendo que está tudo bem, mas os seus pensamentos não estão corretos perante Deus. Eu já vi muitos acontecendo isso e creio que você também já viu isso. Então, a maneira correta de cultivarmos pensamentos que agradam a Deus, meus irmãos, é alimentando os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Quanto mais você encharcar a tua mente da palavra de Deus, mais você vai pensar as coisas de Deus, né? Seus pensamentos serão dominados, como diz a palavra, pensando nas coisas aonde? Lá do alto, nas coisas dos céus. É deixando a palavra de Deus guiar as nossas vidas. E aqueles amigos do paralítico, eles foram movidos pelo pensamento de cura. Inicialmente, o que eles queriam que o seu amigo recebesse, notoriamente, ele queria que o seu amigo recebesse o quê, meus irmãos? A cura. Foi para isso que eles foram, né? Escalaram o telhado, abriram um espaço. Se imagine que fosse aqui o lugar onde Jesus estava, eles teriam pegado uma serrinha, feito um buraco aqui no gesso e teriam descido o amigo dele paralítico com um objetivo. Ele queria que o seu amigo fosse
curado da enfermidade. Mas Jesus tinha algo melhor para ele. Jesus sempre tem algo melhor para nós. E Jesus disse para ele: filho, estão perdoados os teus pecados. E aqueles amigos, a Bíblia não diz, mas aqueles amigos falam: opa, não era isso que a gente queria de inicialmente. Mas Jesus começa por aí. Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Jesus disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Isso serve de alerta para todos nós, irmãos. Nós não devemos limitar os nossos pensamentos quando nós chegamos perante Deus. Você pode chegar perante Deus querendo A, B e C, mas entenda que Deus tem muito mais para nos dar. E a coisa mais preciosa que Deus quer dar a qualquer homem, a qualquer pessoa, é o perdão dos nossos pecados. Então uma pessoa pode entrar na igreja com o objetivo de orar pedindo uma cura de enfermidade. Não está fazendo errado. Alguém pode entrar na igreja querendo um casamento melhor. Não está pedindo errado. Alguém pode entrar na igreja querendo uma família transformada. É algo também precioso. Mas entenda que a melhor de todas as coisas que Deus pode dar ao homem é o perdão dos nossos pecados. É a nossa vida ter esta graça. E há pessoas que se aproximam de Deus buscando a sua bênção, o seu favor. E certamente Deus pode lhes conceder isso. Mas saiba que a melhor e maior de todas as bênçãos de Deus é a nossa salvação. Quem já recebeu essa bênção de Deus aí? E quem reconhece que ela é a melhor de todas? É a bênção da nossa salvação, é a bênção do perdão dos nossos pecados. É a salvação, é obter o perdão dos nossos pecados. E o texto mostra que com isso Jesus deu uma resposta àquele grupo, né? O grupo dos fariseus perguntou: quem é este? Ele não pode fazer isso, perdoar pecados. O grupo dos amigos do paralítico entraram ali querendo uma cura. Obviamente que eles queriam a cura. E de início não alcançaram isso. E Jesus junta as duas coisas, fazendo uma pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Verso 23. Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? O que você responderia? O que é mais fácil, irmãos? O que é mais fácil? Pode responder. O que você acha que é mais fácil? Dizer para alguém: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para um paralítico: levanta e anda? O que é mais fácil? Mais fácil é dizer: estão perdoados os teus pecados. Porque não se tinha uma maneira de se provar isso. Mas Jesus fala assim: mas para que vocês não tenham dúvida de que eu posso perdoar pecados, eu vou fazer aquilo que é mais difícil. Eu vou dizer: levanta e anda. Porque se não acontecesse o levanta e anda, os fariseus estariam certos. Os fariseus sairiam daquele encontro dizendo: realmente ele não tem poder para isso. Então Jesus, para responder aos fariseus e para atender o desejo dos amigos, a fé dos amigos, Jesus numa tacada só resolve as duas coisas. Ele cura o amigo que foi levado e ao mesmo tempo dá a resposta aos fariseus. Vocês duvidaram dizendo: quem sou eu? Então eu mostro que eu tenho poder para perdoar pecados, curando esse enfermo. E ele diz, verso 24: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente
se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, fazendo o que, meus irmãos? Glorificando a Deus. Então o texto mostra que Jesus deu uma resposta dupla. Deu a resposta ao pensamento correto, ao pensamento cheio de fé, ao pensamento que glorificava a Deus, porque aqueles amigos se esforçaram. Ele deu a resposta, mas não deu a resposta limitada ao que eles queriam. Jesus não deu só a cura, Jesus deu o perdão também dos pecados. E deu a resposta aos fariseus, na incredulidade deles, dizendo: eu tenho poder para fazer isso. Os fariseus duvidaram que Jesus pudesse perdoar pecados. E ele mostrou que podia fazer isso, pois ele tinha poder, tanto para um, como para outro. E o próprio texto fala sobre poder, né? E aqui o próprio texto confirma essas duas coisas. Primeiro, no final do verso 17 diz: e o poder do Senhor estava sobre ele para fazer o quê? O que diz aí o final do verso 17? Ele tinha poder para curar. E ele diz aqui no verso 24: para que saibais que o Filho do Homem tem toda a autoridade, não somente para curar, porque o texto já afirmou isso, mas que tem toda a autoridade para quê, meus irmãos? Também para perdoar pecados. Então o nosso Deus, irmãos, Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para transformar famílias, Ele tem poder para salvar familiares, Ele tem poder para resolver o problema de doenças, Ele tem poder para todas as coisas. Então nós não podemos limitar o poder de Deus. Então aqui nesse texto, e em todo o Evangelho, nós aprendemos que a incredulidade é algo que impede o agir de Deus. Nós não podemos chegar perante Deus incrédulos. E quando nós falamos de incredulidade, eu já falei isso muitas vezes em pregações, não sei se falei aqui, mas se já falei, eu vou repetir. Quando nós falamos de incredulidade, a primeira incredulidade que nós pensamos é a incredulidade da pessoa que não crê que Deus existe. Essa é uma incredulidade a respeito da existência de Deus. Mas ela não é a única. Há uma incredulidade que eu diria que é terrível. É a incredulidade no poder de Deus. A pessoa crê que Deus existe, mas não crê que Ele é tão poderoso para todas as coisas. E, infelizmente, essa é uma incredulidade que às vezes toca a nossa vida. Quando nós passamos por determinadas situações, nós duvidamos, não que Deus exista, mas duvidamos que Deus possa fazer algo na nossa vida. Isso também é incredulidade. Os fariseus não tinham dúvida que Deus existia, mas eles tiveram dúvidas que Jesus era o Filho de Deus. Eles tiveram dúvida se Jesus poderia fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. Os fariseus se mostraram incrédulos e arrogantes com respeito a Cristo Jesus. E de certa forma, meus irmãos, esta tem sido a atitude de muitos que olham para o Senhor Jesus com dúvidas e com desconfianças. E às vezes isso é algo que acontece até conosco mesmo. Nós olhamos para Jesus com dúvidas, se Ele pode operar certa coisa na nossa vida. Se Ele pode mudar a realidade de uma dificuldade que nós estamos passando. E enquanto pessoas olham para o Senhor Jesus desta maneira, as suas vidas permanecerão as mesmas, paralisadas e mortas em seus pecados e também na sua incredulidade. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles se aproximaram de Jesus com pensamentos de incredulidade, e continuaram da mesma forma. Nada mudou na vida daqueles homens. Nada foi transformado na vida daqueles homens. Porque eles se aproximaram de maneira errada perante o Senhor. Mas o Evangelho nos ensina que aqueles que agem como o paralítico e seus amigos, esses são transformados.
E de que maneira esse grupo agiu? Eles foram até o Senhor, né, desesperados. Eles foram até o Senhor dizendo: Jesus é a única solução para a minha vida. Só Jesus pode mudar a realidade da minha vida. Só Jesus pode mudar a realidade daquilo que eu estou passando. Então, eles foram até o Senhor, né, e foram transformados. Alcançaram a cura, mas alcançaram também algo tremendo. Alcançaram o perdão dos seus pecados. E eu pergunto, quem já experimentou isso na sua vida? Quem já experimentou a graça de ser perdoado nos seus pecados? Então, minha pergunta nesta noite aos irmãos é: com que pensamentos você tem se aproximado de Deus nos últimos dias? Eu vou repetir a pergunta. Eu não estou perguntando com que palavras você tem se aproximado de Deus. As palavras eu posso ouvir. As palavras que eu digo, os irmãos podem ouvir. Mas eu digo, com que pensamentos nós temos nos aproximado de Deus nos últimos dias e especialmente nesta noite. Mesmo você que é crente há tanto tempo, saiba que nós devemos chegar perante o Senhor como esse paralítico e seus amigos, não permitindo que nada nos impeça de chegar lá. Lá onde, pastor? Lá onde Jesus está. Lá onde Ele está reinando, né? Lá onde o Senhor está. Lá onde o milagre pode acontecer na nossa vida. Que nada nos impeça de chegar lá. Lá onde, pastor? Onde as paralisias que afetam as nossas almas e corações, elas vão cessar. A paralisia daquele homem, ela foi solucionada. Foi solucionada quando? Quando ele estava do lado de fora? Quando ele estava no telhado? Ela só foi solucionada onde? Quando ele chegou lá, na presença do Senhor, perante o Senhor. Então nós temos que chegar lá, meus irmãos, onde o Senhor vai pronunciar as mesmas palavras que disse para aquele homem. E são palavras que Ele também quer dizer para nós nesta noite. Filhos, estão perdoados os teus pecados. Mas Ele não quer só dizer isso. Ele quer dizer: levanta, anda, seja restaurado, seja renovado, seja fortalecido, porque Ele tem poder para fazer isso nesta noite. Você que veio aqui, você veio com esses pensamentos de que Ele pode transformar e renovar a tua vida? Quem entrou aqui com esses pensamentos? Eu entrei aqui com esses pensamentos, de que Ele pode me renovar, de que Ele pode me transformar. Então vamos orar pedindo isso nesta noite. Vamos nos colocar de pé e vamos orar pedindo isso nesta noite. Que o Senhor venha renovar, venha nos fortalecer, venha tocar em nossas vidas